Então tá, galera, por hoje é isso aí, ok? Faça a lição lá, o verbo to be, e estude o máximo que você puder, faça as frases, ok? E depois a gente bate mais papo aí sobre as dúvidas que vocês tiverem, ok? Um abraço então, até a próxima. Tchau, tchau. Ufa, ok. É isso aí então. Agora a gente vai começar a nossa session para aqueles que fazem a mais, ok? Todo mundo estuda inglês, todo mundo sabe o básico, aquelas coisas, mas tem aquela galera que faz o a mais, que igual eu, por exemplo, que estudei muito, não fiquei no básico. Então, agora a gente começa a nossa aula para aqueles que ficam até mais tarde, aqueles que não querem ser ordinary, mas que querem ser extraordinary, que querem ser experts in English, ok? Então, para isso, acho que a gente pode ter um ambiente mais legal aqui. Acho que eu vou apagar a luz, sabe? Isso aqui é para quem quer realmente passar aquele tempo extra, fuçando na língua, aprendendo a falar igual nativo. Essa história de que a gente não fala igual nativo é conversa. Eu falo igual nativo. Já tive imensas oportunidades de pessoas não saberem reconhecer meu inglês, perguntarem de onde eu era, até eu então falar que eu era brasileiro e tal, aí falava, pô, mas por quê? É uma sonoridade. Qualquer sonoridade pode ser reproduzida, certo? É igual se você cantar uma música tudo errado. E tem pessoas que vão cantar a música corretamente, mesmo sem falar inglês, porque uma sonoridade pode ser reproduzida. Então você pega o brasileiro típico que mora nos Estados Unidos, que mora na Inglaterra, que fala I need to go, I want to talk to you, ou fala I like, ainda que fale o to corretamente, fala I like to do, didn't I come, ou não consegue falar essas coisas. Então a gente quer chegar no nível de expert, no nível de que a gente fala qualquer coisa com uma fluência bem bacana. E para isso eu quero introduzir umas aulas para vocês que a gente fala sobre qual é o som do inglês. Pensa bem, você sabe o verbo to be. Os brasileiros falam I am a doctor. I am Brazilian. She is my friend. They are coming. É comum falar isso. Are they coming? Is she a doctor? Né? Então, para tudo que a gente aprende, a gente tem que focar também como que é falado isso. Igual se a gente está aprendendo português. Como é que o brasileiro fala isso? A gente não junta umas palavras, a gente não usa coisas como, sei lá, você sabe que esse você sabe que vambora. Então, existem coisas assim em inglês. Como é que a gente junta o verbo? Como é que a gente fala o verbo to be? Como é que a gente fala o presente simples? Como é que a gente fala o present perfect? She has gone ou she's gone. Ok? Has she gone? Has she come here? Então, has it done it? A gente tem que falar de uma maneira que soe bem assim. Depois que a gente aprende, aí a gente vai melhorar a nossa pronúncia e também aprender outras coisas aqui que eu vou me ensinar, que é de expert. Tipo, usar coisas bem interessantes, nem eu, neither do I, coisas assim que a gente vai levar para um outro nível para falar corretamente, ok? E falar bonito, falar igual nativo, praticar pelo menos, ok? Então, what's the sound of English? Então é isso. Aqui para mim é para aquelas pessoas que querem realmente discutir pronúncia, discutir maneiras de praticar que vão fazer com que a gente soe perfeitamente. Você sabe que 90%, 95% das pessoas não falam inglês no Brasil. Aí dizem que 5% falam, que só 3% é fluente. E eu dou aula para centenas de pessoas. E não muitas têm um sotaque fluente, uma coisa que juntando as palavras, falando as sonoridades bacanas, pessoas que deram esse passo a mais. So when you speak English, you have to speak as naturally as possible. You have to join the words, you have to ask a question naturally. Então a gente vai falar sobre essas coisas. Como é que você fala mais próximo de um nativo, ok? E para isso eu quero criar uma mentalidade que é
A gente aprende, seja lá o que você aprendeu primeiro, o verbo to be, o presente simples, o passado, o futuro. Você já sabe tudo isso aí. Aí você já está fazendo as suas frases. Como é que você melhora a sua pronúncia? Ok? Eu tive a chance de morar na Inglaterra por quase 16 anos, fazer faculdade, pós, tirar o certificado de inglês avançado da Cambridge, o inglês de proficiency, é o certificado de proficiência da Cambridge também. É, eu trabalho em uma escola em que eu leciono em inglês. Eu não leciono em inglês, mas eu leciono em inglês. Então, assim, o inglês está muito presente na minha vida. Eu só assisto coisas em inglês também, eu não assisto quase nada em português. Então, isso faz com que a sonoridade vai ficando natural, vai ficando normal, certo? Quanto mais você escutar, então eu sugiro que você comece já a escutar. O seu cérebro não vai de um dia para o outro, porque você fez aulas de gramática e tal, o seu cérebro não vai começar a entender. Ele vai ter que passar por aquele processo de assimilação e de familiarização com a sonoridade. Então ele vai ter que entender como eles falam junto. O nosso vambora, você sabe, tá ligado? Ele vai ter que começar a pegar essas coisas também no sotaque inglês. E obviamente tem sotaques americanos, australianos, ingleses, os mais comuns ingleses e americanos. Se você pegar esse já está ótimo. E é aquela coisa, né? Toda a fonte de informação de várias coisas. Original, o texto é em inglês, os áudios são em inglês, os filmes são em inglês, os documentários são em inglês. Vale a pena você ter capacidade de se relacionar em inglês de uma maneira de alto nível, que é isso que é o bacana aqui, ok? Todo mundo pode aprender de qualquer nível, todo mundo pode aprender guitarra e tocar uma musiquinha, mas tem pessoas que querem tocar guitarra pra valer mesmo, quer tocar piano pra valer. E essas aulas aqui são para pessoas que querem falar inglês pra valer, perfectly, ok? Então, por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Como é que é o som do verbo to be? Que as pessoas falam: I am a doctor, I am tired, I am tired. Yeah, she is outside. No, she is here. They are my friends. Então, a gente não deve falar o verbo to be. A gente só passa por ele. O nativo ele não fala assim. Ele não fala I am a teacher. Ele fala I'm a teacher. É um som. I'm a teacher. Você quase não escuta, mas tá óbvio, tá lá. I'm a teacher. What about you? I'm a doctor. E ela? Uh, sei lá, ela é professora também. She's a teacher too. Ela é uma advogada. She's a lawyer. She's a lawyer. Eu não falo she is a lawyer. Ok? Então, esse tipo de coisa. O presente simples. Do you like? Do you like? Do you like? Do I like? Então, eu não falo do I e aí paro. Do I like? Então, eu pratico dessa maneira. Eu faço várias frases e faço do I like? Do I need? Do I have? Okay? Do I go? Do I want? Do I take? E começo a falar dessas maneiras. Dessa maneira para chegar à fluência e falar igual ao nativo. Então, a gente tem que falar cada parte gramatical daquela maneira mais próxima dos nativos. E essa é a ideia. What's the sound of English, ok? A gente sabe que é I will call you, mas nenhum nativo fala assim. E é por isso que depois a pessoa não entende quando o filme o cara fala I'll call you. Porque ele não vai falar I will call you, ele vai falar I'll call you. Tem exceções quando isso é enfatizado, que é o emphatic meaning. Não, eu vou te ligar, você não vai me ligar, cara, eu vou te ligar. Não, come on, man, I will call you. Mas não é disso que eu tô falando, ok? Eu também vou falar, não, eu sou brasileiro, cara. Não, você não é brasileiro, meu, você tem cara de, sei lá, mexicano. Não, I am Brazilian. Aí eu falo, I am Brazilian, porque eu tô enfatizando. No dia a dia, quando a gente fala normalmente, essas coisas não são faladas. Auxiliares não são falados. Os verbos, por exemplo, o verbo to be não é falado. Ok? Até o verbo have pode não ser falado. I've no time. I've, que é a abreviação do I have. Então, ó, enquanto a gente toma um chazinho aí da noite, para bater esse papo sobre expertise in English, manda uma mensagem para mim, quero saber sobre você, se você é um expert também, se você já tirou um certificado, se você já foi para fora, se você gosta do inglês britânico e americano. Fala aí o que você acha do meu sotaque,
Se você acha que eu tô falando uma coisa que é verdade aqui ou não, se você discorda também, tudo bem, ok? O fato é que existem pessoas, centenas de milhares de pessoas que moram em países de língua inglesa e não falam inglês, ou que falam muito mal. E tem pessoas que moram fora de países de língua inglesas e falam muito bem. Eu estudei inglês no Brasil, aprendi inglês, virei fluente, falava fluente, com um sotaque muito bom, mas ainda com aquelas coisas que eu não tinha uma experiência, não tinha social media, não tinha acesso ao inglês tanto, assistia coisas na televisão que tinha em inglês, não tinha Netflix, não tinha nada disso, não tinha podcast, e ainda assim tinha um sotaque bom, porque eu aprendi fonéticas. O dia que você tiver paciência, aí você tem que aprender fonéticas. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre fonéticas, ok? Foi o que aprendi primeiro para poder entender como eu pronunciaria aquelas palavras. Mas hoje em dia não, tem tantas coisas que vai nos ajudar a ter esses atalhos para já aprender pronúncia perfeitamente, rapidamente, certo? Como os vídeos, como os áudios, como esses vídeos aqui, por exemplo, ok? Então, a gente vai focar em cada parte gramatical e como que é falado isso, ok? Hoje, para a gente começar essa jornada do Expert English, a gente vai falar sobre o verbo to be, verbo to be. Se você ainda fala to be, tem que melhorar o t, o to, né? O t. Tem vídeos aí, tem um vídeo meu explicando como pronunciar a letra T, mas é to be. Então, como eu falei, a gente não fala o verbo to be, a gente passa por ele. Então, quando eu ouvir um filme, um seriado, eles vão falar assim também. É por isso que eu tenho que já estar praticando assim, ok? Então eu vou ler essas frases aqui que eu escrevi. I'm a doctor. You're my friend. She's here to see you. He's expecting you. It's Friday today. We're waiting for you. You're going to win. They're English. Tá vendo? Você quase não escuta. Você escutou eu falar? I am a doctor. You are my friend. She is here to see you. He is expecting you. It is Friday. Não. Então eu falo, I'm a doctor. I'm here. Eu tô aqui. I'm here. Ok? Eu vou viajar. I'm going to travel. Ok? You're. Not you are. You're. Ok? Você é um médico. Não é pergunta, é uma afirmação. You're a doctor. Você está na lista. You're on the list. You are, you're on the list. You're on the list. You're a nice person. Então tem que praticar isso. Fazer várias frases com o verbo to be. Estou imaginando aqui que você já tem um conhecimento do inglês. Então você vai fazer várias frases e vai falar assim. Vai pegar um texto e vai ler em voz alta. E toda vez que você falar o verbo to be, você não vai pronunciar o verbo to be. Ok? Então, ó. He's expecting you. It's Friday today. We're waiting for you. You're going to win. They're English. They're English. They're English. They're English. Ok? Então, mesma coisa vai ser, sei lá, na negativa. Então, eu falaria, I'm not a doctor. You're not my friend. You're not my friend. She's not here to see you. He's not expecting you. It's not Friday today. We're not waiting for you. You're not going to win. You're not going to win. They're not English. Mas eu não posso falar they aren't English. Yes, você pode. Que então fale assim. They aren't English. You aren't going to win. Eu não falo assim. Tem maneiras de falar, pessoas que gostam de falar certas maneiras, igual português. Você vai na Bahia, vai em Minas, vem para São Paulo, vai para o Sul. A gente usa, né, bastante ou muito. Eu não gosto de usar they aren't. Eu nunca vou usar you aren't. Eu nunca uso isso, não sei porquê. Minha maneira é conheço pessoas também que nunca falam aren't. Ok? Eu trabalho com vários ingleses, vários estrangeiros e não é comum ouvir you aren't. Você não está on duty, trabalha numa escola. You aren't on duty. É mais comum falar you're not on duty. Ok? Então pratique o verbo to be
sem falar ele. Eu transformo ele num som, ok? I'm not. I'm a doctor. I'm here. I'm Brazilian. I'm English. I'm Italian. I'm not Italian. I'm Brazilian. Okay? They're not here. They're here. They're outside. They're my friends. They're my parents. They're my parents. Oh, they're my parents. They're. É tipo falar they're my parents. They're my parents. Okay? You're going to win. Vocês são meus amigos. You're my friends. Vocês são meus parentes. You're my relatives. Okay? Vocês são meus pais. You're my parents. Negativo. You're not my parents. They're not my parents. Ok? Então pratique dessa maneira. Perguntas. Ok? Então, eu posso falar am I, tô junto, am I a doctor? Am I a doctor? Are you a doctor? Tá vendo? Então eu não quero falar aquele R grande. Também porque aqui a dica é com sotaque britânico. Então, não é are you a doctor? Né? O americano fala assim, né? O R ele fica... Então, sotaque britânico é mais simples. Ele é mais uma sonoridade. Are you a doctor? Are you? É como se eu não falasse um R. Eu falo sutilmente. Não é are you e não é are you. Então é are you? Are you a doctor? Are you my friend? Você está aqui? Are you here? Ok? Então, para a terceira pessoa. Is she here? Is she here? Is she a doctor? Eu já junto. Is he? Is he a doctor? Para soar fluente, eu não posso até não falar o ri, que tem o som de R, e falar I. Is he a doctor? Para juntar o S com o E. E faço o H desaparecer. Então, is he a doctor? Is he your friend? Pode falar totalmente assim. Muito comum ouvir isso. Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Is he your friend? Is he looking for a job? Ok? A gente está esperando eles. Are we waiting? Are we? Are we? Não é are we. Are we waiting? Are we waiting? Are we waiting por eles? Are we waiting for them? Ok? Are we supposed to wait here? É pra gente esperar aqui? Are we supposed to wait here? É pra gente trazer os passaportes? Are we supposed to bring passports? Ok? Então, pratique a sonoridade agora. Você já aprendeu o verbo to be. Agora fale igual nativo. Escute. Faça o seu trabalho. Quer falar igual americano? Vai escutar seriado americano. Vai escutar um vídeo de alguém que fala americano. Mas ele vai ser igual. A coisa de juntar. Ok? Sotaque britânico, como eu falo, como é falado na Inglaterra. Dessa maneira. Mas de qualquer maneira, o verbo to be a gente não pronuncia, não enfatiza ele. A gente só passa por ele. Ok? Então eu queria trazer esse insight. Tem a pergunta negativa, certo? Que é, eu não sou um médico, ela não é bonita, ele não é legal, eles não são seus amigos. Então eu vou usar o negativo do verbo to be, certo? Então, para fazer a frase com a pergunta com I, eu tanto posso dividir am I not, am I not. Eu não sou seu amigo, meu. Am I not your friend? Tá vendo? Not your friend. Não é not your friend. Toda vez que eu faço isso, am I not your friend? Eu estou quebrando o flow da fluência, né? Da natividade, da natividez do cara. Então, aren't I your... sorry. Am I not your friend? Am I not your friend? Eu não sou seu chefe. Am I not your boss? Ou eu posso usar o aren't, que é do you, aren't you, para I também. Aren't I, aren't I. E aí, você quer falar o T? Aren't I, para soar bem britânico. T. Aren't I your friend? Ou eu posso falar aren't I your friend? Ou aren't I your friend? Eu não estou aqui esperando. Aren't I here waiting? Aren't I here waiting? Ok? Então, aren't you... Você não é o irmão dele? Aren't you his brother?
Você não é o chefe dele? Aren't you his boss? Ela não tá aqui pra te... Então, a mesma frase aí, ó. Aren't you my friend? She's here to see you. Is she here to see you? Is she here to see you? Então, is she here to see you? A pergunta negativa. Isn't she here? Isn't she here? Isn't she? Isn't she? Então, eu vou comer o T. Não vou falar o T. Não é isn't she here. Sorry, isn't she? Isn't she here? Não. Isn't she here? Ela não é uma médica? Isn't she a doctor? Ela não é uma advogada? Isn't she a lawyer? Aren't we waiting? A gente não está esperando. Aren't we waiting? A gente não é amigo. Nós não somos amigos. Aren't we friends? Aren't we friends? Aren't we? Aren't we? Aren't. Não é aren't. É aren't we. Aren't we friends? Então, praticar dessa maneira. Falar assim. Quando tiver que falar, verbo to be. Falar assim. Eles não são ingleses. Aren't they? Aren't they? Não é aren't they. Muito som. Aren't they English? Não. Aren't they English? Aren't they? Aaron. Igual o nome. Aaron. Aaron. Só que não é Aaron, é Aaron. Aren't they English? Ok? Então, pratica a sonoridade. Faça essas frases. Pratique dessa maneira em voz alta. Na próxima aula dessas sessões aqui, a gente vai falar sobre o presente simples. E como que soa o presente simples. Qual é a melhor maneira de falar o presente simples para soar tão nativo, as native as possible. It's not impossible, okay? You can be ordinary and speak like everybody else, or you can be extraordinary and reach a native-like kind of fluency, pronunciation, which is possible, okay? It is possible. Many people did it. I've done it. I think you can do it, okay? So you can get very close to the way natives speak, but it's up to you. É um som. Então vamos ouvir esse som, vamos tentar falar da melhor maneira possível, as fluently as we can, pensando em entonação. Então, ó, eu sou brasileiro. I'm Brazilian. Não, eu sou brasileiro. I'm Brazilian. Não, eu sou brasileiro, cara. I'm Brazilian. Então, usando entonação, usando essa, juntando as palavras para chegar nas sonoridades. Então, para você que ficou aqui até mais tarde, fez a aula normal, mas quer fazer algo a mais, quer ser extraordinary, quer ser fluent, quer falar inglês perfectly, valeu por ter estado aqui. Queria te pedir para compartilhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, pessoas que também queiram levar o inglês delas para esse next level. Me ajude também a crescer o número de inscritos. A gente quer crescer o número de inscritos para que, obviamente, mais pessoas acessem e que a gente tenha mais views também, para que a gente possa crescer o canal. Queria te agradecer, pedir para compartilhar. A gente tem uns e-books aqui. Baixe algum e-book que te interesse e eu te vejo next time para falar mais What's the Sound of English aqui na Late Sessions. Ok? Então, I'll see you next time.